teu país no templo do Senhor, o seu Deus, e clamem ao Senhor. Ah, aquele dia. Sim, o dia do Senhor está próximo, como destruição poderosa da parte do Todo-Poderoso. Ele virá. Não é verdade que a comida foi eliminada diante dos nossos próprios olhos e que a alegria e a satisfação foram suprimidas do templo do nosso Deus? As sementes estão murchas debaixo dos torrões de terra. Os celeiros estão em ruínas, os depósitos de cereal foram derrubados, pois a colheita se perdeu. Versículo 18. Como muge o gado, as manadas andam agitadas porque não tem pasto. Até os rebanhos de ovelhas estão sendo castigados. A ti, Senhor, eu clamo, pois o fogo devorou as pastagens e as chamas consumiram todas as árvores do campo. Até os animais do campo clamam a ti, pois os canais de água se secaram e o fogo devorou as pastagens. Somente até aqui. Santo Deus, amado Pai, novamente, Senhor, em Tua presença, nós graça te damos por mais um dia em Tua casa. Venha falar aos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra. Senhor, nos ilumina, Pai, para que possamos mudar nossa postura, para que possamos, Senhor, agir corretamente diante de Ti, baseado no que a Tua palavra nos fala. Espírito Santo de Deus, venha falar aos nossos corações, nos convencer, Senhor, dos nossos erros e nos levar, Senhor, a um caminho de retidão diante dos Teus olhos. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Podes assentar. O livro do profeta Joel, ele nos apresenta esse conceito sobre o último dia, o dia do Senhor, onde ele vai falar abertamente disso com o povo de Judá, sobre esse último dia. Então não se sabe exatamente quando se foi escrito o livro do profeta, mas há indícios que esse livro tenha sido escrito um momento antes do exílio da Babilônia, antes do exílio do povo para a Babilônia, e até mesmo indícios que nos levam a acreditar que ele foi escrito depois. Então, não se sabe exatamente, mas se, por exemplo, se nós supormos que o livro foi escrito antes, os historiadores eles acreditam que tenham sido escritos por volta do ano 830 até 800 a.C., que foi o período onde esse profeta, em Judá, ele profetizou sobre as consequências do pecado de todo o povo de Israel, tanto de Judá como de Israel no Reino do Norte, e as consequências do pecado desse povo. E se também alguns historiadores acreditam, se esse livro foi escrito após o exílio para a Babilônia, cerca ali de 450 a 400 anos antes de Cristo, ou seja, no período após o exílio, onde eles estavam reconstruindo o templo do Senhor, então essa palavra também desse livro ele irá se encaixar, porque principalmente Joel ele está falando aqui, não se referindo a reis ou a dinastias, mas ele está falando diretamente ao povo, aquele remanescente fiel. Ele está falando diretamente para o povo acerca do compromisso que o povo de Deus tem com o Senhor. Então, alguns indícios que levam os historiadores a acreditar que esse livro foi escrito antes do exílio da Babilônia é exatamente o juízo e várias passagens que Joel vai falar sobre acontecimentos desastrosos, como, por exemplo, a invasão de gafanhotos ou alguma invasão de um exército militar, ou seja, juízo de Deus sobre aquela nação. Então, baseado nessa primeira análise, nós podemos ver que, nesse livro, o Joel ele vai falar sobre 3 aspectos da vida do servo de Deus. O contexto principal, né, o objetivo principal que ele vai levar esse povo a meditar sobre o dia do juízo final. Ou seja, quando tudo irá acabar e quando Deus irá voltar para julgar os povos. Sendo que há 3 aspectos importantes na vida do servo que o profeta Joel ele vai nos levar a meditar. Os 3 capítulos eles falam das dificuldades que eram enfrentadas por aquele povo durante o período.
E as dificuldades eram os desastres naturais, como, por exemplo, a invasão de gafanhotos, desastres militares, guerras, conflitos em que eles tinham, não apenas com os povos que estavam nas redondezas, mas inclusive nos conflitos que a própria nação de Judá tinha com a nação de Israel. Uma outra dificuldade que eles enfrentavam era esse juízo de Deus, esse pesar da mão de Deus sobre aquela nação. E um outro aspecto que ele vai falar nesse livro vai ser sobre a restauração desse povo. Então, nesse primeiro trecho que nós lemos, o profeta ele vai falar sobre arrependimento. Eu não sei como está aí na sua Bíblia, mas aqui o título da minha se chama O Chamado ao Arrependimento. Porque isso é uma coisa que o Joel vai falar abertamente neste livro, sobre a volta do povo de Deus aos caminhos do Senhor. Porque arrependimento, o que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança na forma de viver. É uma ação que nos leva a mudar o nosso sentido de vida. O primeiro versículo ele vai falar aos sacerdotes: ponham vestes de luto, versículo 13, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem a noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o Senhor, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. Ou seja, estava acontecendo tanto desastre na terra de Judá, que as ofertas elas estavam sendo suprimidas. Ou seja, os gafanhotos estavam vindo, destruindo tudo, as guerras, os conflitos estavam privando aquele povo de Judá da sua colheita. E qual é a causa disso tudo? Qual é a causa de tanta desgraça acontecendo no meio do povo? Se nós formos analisar o livro de 1º e 2º Reis, nós vamos ver que cada um dos reis de Judá e também de Israel, cada um deles tinha uma postura diferente, né? Se nós formos pegar o livro de 2ª Reis, quando se refere aos os reis que reinavam em Israel, vamos ver que vários deles adotavam uma postura errada diante dos olhos do Senhor. Várias passagens vão falar que determinado rei adotava uma postura que Deus reprovava. Por exemplo, Acabe, Acasias, eram reis que não tinham uma postura correta diante de Deus. E isso atraiu desgraça diante daquela nação. Outros reis, como por exemplo Salomão e Davi, eram referências de bons reis, só que sobre Judá. Mas mesmo na nação de Judá, haviam reis que também eram ruins para o povo. E por causa dessa influência, dessas autoridades, o povo vinha a pecar. O livro de Joel, ele fala nesse primeiro trecho sobre essas autoridades espirituais ou pessoas que têm influência sobre toda uma nação. Reis e sacerdotes, naquela época, eram muito influentes. Tanto que várias vezes a palavra vai falar que por causa dessas autoridades que tinham bastante influência, todo o povo era levado a pecar. Então Joel ele fala diretamente para esses. Vocês que são autoridade diante do povo, vocês têm que se arrepender e levar todo o povo com vocês. Ou seja, se juntem, adotem uma postura de reparo de suas ações diante do Senhor. Se arrependam para que essas calamidades não venham afetar mais o povo. Joel ele fala 2 vezes no seu livro sobre arrependimento. E a segunda vez vai ser no capítulo 2. Eu vou pedir para você me acompanhar. No capítulo 2, no versículo 12. Tamanha importância do arrependimento na vida do povo de Deus, que aqui Joel ele registra 2 vezes. Na primeira vez, como nós lemos, ele está falando aos sacerdotes, às autoridades espirituais. E nessa segunda passagem, no versículo 12, ele fala: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes.
Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Continuando, versículo 14. Talvez ele volte atrás, arrependa-se, e ao passar, deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciãos, reúnam as crianças, mesmo as que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes ministrem perante o Senhor, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança objeto de zombaria e de chacota entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Então, novamente, um chamado de arrependimento. Isso é necessário que o povo faça, porque arrependimento é mudança de postura. Todos nós sabemos disso. E nesse momento, Judá está passando por um momento que ele iria enfrentar o exílio para a Babilônia. Então, as suas ações de pecado diante de Deus os levariam a sofrer lá na frente. E Joel está falando, arrependam-se. Vocês ainda têm tempo de fazer isso. Que fique na nossa cabeça duas coisas. Em tudo na nossa vida, existe ação e reação. Ação é uma prática, reação é consequência de algo. Então, a ação do povo em pecar contra Deus traz sobre eles juízo, que é uma reação, é uma consequência. Só que a ação do arrependimento do servo e da serva do Senhor, a ação de arrependimento do povo de Deus, leva Deus a derramar sobre eles misericórdia. Então, mais um aspecto que Joel vai falar nesse livro é sobre a misericórdia do Senhor. Misericórdia como consequência de arrependimento. Isso é algo que o povo de Deus ele sabia muito. Era registrado na lei, desde lá do tempo de Moisés, quando Deus deu a lei ao povo, que eles deveriam ser um espelho para todas as nações da terra. A nação de Israel ela tinha que ser esse exemplo, o modelo a ser seguido. Tanto que se nós formos analisar no livro de Deuteronômio, lá no final da vida de Moisés, ele faz uma retrospectiva de todas as leis, todos os ensinamentos, todas as instruções que Deus tinha passado para o povo ao longo daquele todo o tempo que eles passaram no deserto. Uma dessas instruções era obedecer à lei. Moisés ele fala disso ao povo. Ele fala que se vocês obedecerem a lei do Senhor, vocês vão atrair para si bênçãos. Ele vai falar no capítulo 28 de Deuteronômio, as bênçãos advindas da obediência. Quais seriam essas bênçãos? Como Israel era principalmente um povo que dependia da terra, era um povo que dependia da agricultura, então a bênção do Senhor seria o quê? Vocês vão plantar e vocês vão colher. Vocês vão plantar frutos e vocês vão colher bastante. A terra irá proporcionar isso a vocês, como uma forma de bênção. Eles eram um povo que passava por constantes batalhas. Então a bênção do Senhor seria, vocês vão contra os seus inimigos e vocês vão prevalecer contra os seus inimigos. Os inimigos vão vir contra vocês, eles vão fugir por 7 caminhos diferentes. Então essas são as bênçãos, uma das bênçãos advindas pela obediência. Mas Moisés ele também fala com o povo sobre as consequências de ações indevidas diante do Senhor. Eles deveriam ser um povo sagrado, um povo consagrado, um povo dedicado a Deus. E se eles se prostituíssem com outros deuses, eles iam atrair maldição para eles, assim como todos os outros povos da terra. Moisés ele registra essas maldições também vindas da desobediência. Vocês serão escravizados, vocês serão levados a terras, vocês vão atrair juízo de Deus contra vocês, como consequência das suas ações indevidas. Só que a misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos. O nosso Deus, ele sempre permite que nós nos acheguemos perante Ele. Ele mesmo proporciona isso a nós. Diversas foram as vezes que Israel, Judá pecaram diante de Deus. E o que Deus fazia?
Ele ia lá, enviava um juiz, enviava um profeta falando: arrependam-se dos seus pecados, voltem-se para mim. Consagrem-se, façam jejum, ofereçam seus sacrifícios para que vocês não atraiam o juízo de Deus para as suas vidas. Deus é um Deus que nos faz a chegar a Ele. Ele proporciona isso, mas é necessário do servo e da serva o quê? Uma postura de arrependimento. Joel ele vai falar isso. Declara ao Senhor: voltem-se para mim de todo o coração com jejum, lamento e pranto. Falsos profetas vão falar que em momentos de juízo de Deus, tudo vai bem. Isso daqui é só uma fase. É uma fase simples, é apenas um desastre natural que está acontecendo, quando na verdade é juízo de Deus que está sendo derramado. Os verdadeiros profetas, eles sempre falaram sobre isso, sobre essa importância de permanecer no caminho do Senhor. Samuel antes já falava sobre isso. Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias falavam sobre essa importância do povo se voltar aos caminhos do Senhor. Assim como Joel está falando: arrependam-se, rasguem o coração e não as vestes. Por que isso, rasgar o coração e não as vestes? Porque o arrependimento é algo interno. Não é apenas uma postura a ser adotada de forma externa, mas tem que começar no coração. Quando nós tomamos a Santa Ceia, nós não devemos analisar a nossa vida antes de participar dessa cerimônia, porque embora o ato de tomar o cálice, o vinho e comer do pão seja algo externo que todos nós estamos fazendo, isso é apenas uma representação do que nós temos internamente. Se nós servimos a Deus e confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador, nós adotamos uma postura externa para refletir o que há dentro do nosso coração. Quando nós nos batizamos, passamos pelas águas, nós confessamos diante de todo o povo que nós somos crentes, que nós confiamos no Senhor, que nós estamos entregando as nossas vidas perante Ele. Mas isso é uma postura externa, que reflete o que há dentro dos nossos corações. Porque arrependimento é algo interno. Ele fala: rasguem o coração e não as vestes. Que o arrependimento de vocês possa ser algo interno, verdadeiro, não apenas algo externo. Pois Deus é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Um segundo aspecto que é tratado nesse livro é a misericórdia de Deus. Se a nossa ação de arrependimento causa mudança na forma de viver, uma consequência dessa mudança é a misericórdia do Senhor. A misericórdia do Senhor causa renovo no meio do seu povo. Deus é um Deus de amor, Ele é o próprio amor. Ele é compassivo, tardio e irar-se. Mas Ele decreta juízo sobre todos os povos da terra. Porque quando há esse contraponto, se Deus é santo e há injustiça e impureza no mundo, a ação dele é o que? Como justo juiz, é decretar juízo. Por quê? Para consertar, para reparar tudo aquilo que há de errado. Se o salário do pecado é a morte, aquele que peca, ele é merecedor da morte. Mas o que Deus faz com o ser humano, com o pecador? Ele derrama da sua misericórdia na vida do pecador. Misericórdia é uma dessas qualidades que Deus tem para demonstrar o seu amor. Joel ele vai falar que Deus é misericordioso. Assim como Moisés falava no livro da lei, das misericórdias do Senhor derramadas sobre aqueles que se arrependem dos seus pecados. Deuteronômio 30. Moisés ele fala dessa misericórdia que é manifesta na vida daqueles que se arrependem. O livro da lei vai falar disso. Porque se vocês, como falhos que são, pecarem contra Deus, adotarem posturas de reprovação, o seu Deus é misericordioso
para perdoar os seus pecados, para trazer vocês de volta. E o que é misericórdia senão clemência, compaixão e perdão? No capítulo 2, versículo 18, após Joel ele falar sobre o chamado de arrependimento, ele incitar o povo a se arrepender e se congregarem juntos para confessar os seus pecados. Ele vai falar sobre a misericórdia de Deus. Capítulo 2, versículo 18. A resposta do Senhor é o título do texto. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou lhes enviando trigo, vinho e azeite, o bastante para fazê-los plenamente, para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando-os para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E uma podridão subirá e o seu mau cheiro se espalhará. Versículo 23. Ó povo de Sião, alegre-se, regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois Ele lhe dá chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia muitas chuvas, as de outono, as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, devastador, devorador, o gafanhoto cortador, o meu grande exército que enviei contra vocês. 26. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel, eu sou o Senhor, o seu Deus. E não há outro, nunca mais o meu povo, não há outro, nunca mais o meu povo será humilhado. Então aqui é a resposta do Senhor. A ação do povo em se arrepender. No versículo 12 ele fala as palavras do próprio Deus: voltem-se para mim de todo o coração com jejum e lamento e pranto. Ou seja, arrependimento, que é ação. E a resposta ao arrependimento é a misericórdia do Senhor. Deus ele está falando que quando esse povo se arrepender, haverá a renovação, haverá a misericórdia, porque Ele vai restituir tudo aquilo que foi destruído por causa do próprio juízo dele. Por causa do pecado do povo e do seu juízo, Deus atraiu sobre aquele povo de Judá e de Israel diversos desastres, não apenas naturais como a invasão dos gafanhotos, mas também a invasão do reino da Babilônia e o exílio daquele povo numa terra completamente distante e estranha. Só que, quando esse povo se arrepende e passa a adotar uma postura de contrição diante de Deus, uma postura de humildade, há esse renovo do Senhor. Tanto que quando nós vamos ver lá a passagem de Daniel mesmo, e Esdras e Neemias, quando o povo ele retorna desse exílio, eles passam a reconstruir o templo. Deus ele tinha falado que aquele povo ia ficar 70 anos em cativeiro, mas ele demonstra a sua misericórdia fazendo-os retornar àquela terra. A terra que eles realmente pertenciam, como forma de misericórdia. E essa é uma promessa para o remanescente fiel, para aquele que se arrepende dos seus pecados e para aquele que se volta ao Senhor. Uma promessa de renovo, uma promessa de edificação nessa vida. Essa é a resposta do Senhor, é a consequência da ação de arrependimento. Joel ele vai narrar aqui que Deus ele fala: levarei o invasor
para distante de vocês. Ou seja, os males que estão sobre vocês eu irei afastar, mas é necessário que arrependimento, é necessário mudança de vida, é necessário mudança de postura. Ele fala: estou lhe enviando trigo, vinho novo, azeite. Ou seja, como eles eram, o Judá e Israel era um povo que dependia da terra. Então Deus iria ali renovar a terra para que eles pudessem continuar ali adquirindo seu sustento. Ou seja, mandando bênçãos para eles, para esse povo, como consequência de um arrependimento genuíno. As misericórdias do Senhor vêm sobre aqueles que se arrependem, sobre aqueles que adotam posturas diferentes. Só que o objetivo de Joel, falando disso ao povo, é para falar lá na frente que além do juízo de Deus nesse momento, viria também um juízo final, por assim dizer, que era o dia do Senhor. O objetivo do livro é falar sobre esse juízo, é para falar sobre esse dia onde Deus virá para julgar todos os povos da terra. E um terceiro aspecto desse livro, antes de adentrar nesse assunto do dia final, é o que ele vai falar a partir do versículo 28. Ou seja, depois disso tudo, ou seja, do arrependimento e dessa renovação, depois da misericórdia do Senhor ser derramado, ele fala, versículo 28, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pois conforme prometeu o Senhor, no monte Sião e em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Então aqui ele vai narrar sobre esse derramamento do Espírito sobre toda a carne. Como consequência do arrependimento do povo, e a sua volta à obediência do Senhor, aqui Joel ele está falando profeticamente sobre o último dia. Mas ele fala que antes de acontecer isso, acontecerá o derramamento do Espírito Santo sobre toda a carne. Se nós nos lembrarmos da passagem de Atos 2, onde os discípulos estavam reunidos em Jerusalém para celebrar o dia de Pentecostes, eles estavam ali obedecendo algo que Jesus Cristo tinha falado: vocês deverão ficar em Jerusalém para receber a capacitação do alto, para assim executarem a missão que vocês têm de ir pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Nesse dia de Pentecostes específico, eles estavam ali reunidos e aconteceu o quê? O batismo pelo Espírito Santo, onde começaram a aparecer ali línguas repartidas como fogo em cima das cabeças deles, e eles foram ali batizados pelo Espírito, começaram a falar em línguas e manifestar os dons. Ou seja, ali estava começando esse derramar. O derramar do Espírito, como uma prova da aliança que esse povo, no caso, uma nova igreja, essa nova aliança, ele tinha com Deus. O que acontece? O que nós falamos? Que arrependimento é algo interno. O Espírito Santo, ele vem sobre cada servo e serva para causar exatamente essa transformação interna nos corações. Jesus Cristo ele fala que o Espírito Santo é aquele que vai convencer o homem da justiça, do juízo e o que é verdade. Ou seja, ele provoca no ser humano essa mudança de postura. Ele é aquele que vai falar para cada um de nós quais posturas nós temos feito ou adotado que são certas e erradas diante de Deus. Nós temos a Bíblia para nos servir como padrão para as nossas posturas.
Mas quando nós não conhecemos na totalidade, o Espírito Santo ele vai falar aos nossos corações, vai nos incomodar a respeito de certas ações que nós cometemos que são reprováveis diante de Deus. Ele vai nos causar aquele incômodo. E esse é um sinal do arrependimento genuíno. É um sinal, caramba, eu pequei, então eu preciso adotar uma postura diferente diante de Deus. Ele está me tocando, Ele está me impulsionando a viver de forma diferente. No batismo de Atos 2, essa transformação interna, ela foi visível, ela foi clara. Porque ali o Espírito Santo ele começou a manifestar os dons e as pessoas começaram a falar em línguas, a ponto de todos os judeus que estavam ali passando se perguntarem: o que está acontecendo? Essas pessoas estão embriagadas. Aí Pedro se levanta: não, o que está acontecendo aqui é que o Espírito Santo está sendo derramado, assim como o profeta Joel tinha falado profeticamente há tantos e tantos anos atrás. A profecia de Joel sobre esse derramar, ela começou a ser cumprida lá em Atos 2, quando o Espírito Santo estava sendo derramado ali, a igreja de Cristo estava sendo formada. Para demonstrar o quê? Que a transformação que Deus faz na vida do homem, essa transformação interna, ela passa a ser visível como uma característica manifesta na vida do servo e da serva do Senhor. Aqueles que são batizados pelo Espírito, eles têm uma postura diferente diante do mundo. São aqueles que não se dobram diante dos convites. O mundo oferece diversos convites. Eles adotam posturas diferentes que nós. Para eles, adultério ou fornicação, para eles, mentira, roubo, são coisas normais. Mas nós, como convertidos, nós sabemos, essas ações não são corretas diante de Deus. E aqueles que assim a cometem precisam passar pelo arrependimento genuíno. Quando o povo de Deus começa a adotar posturas semelhantes às nações ímpias, há necessário esse arrependimento para que ocorra a volta ao Senhor. E o derramar do Espírito Santo é exatamente uma das provas desse arrependimento. O Espírito Santo ele passa a ser derramado. O derramar do Espírito Santo é sinal dessa mudança. E Joel ele vai falar que esse derramar é uma das provas que o juízo de Deus está próximo, que o grande dia do Senhor está próximo. Por quê? Se nós nos arrependemos dos nossos pecados, somos batizados pelo Espírito Santo, nós vamos ter uma postura diferente no mundo. Qual é a nossa postura como igreja e servos do Senhor? É viver de forma diferente. É viver de forma que o Senhor Jesus Cristo viveria. É manifestar essa característica de Cristo. E é também esperar pela volta dele. Os judeus eles esperavam um renovo que viriam do Senhor. E a igreja hoje espera também esse renovo. E qual será o renovo que Deus nos dará? Não será quando Ele vier em poder e glória e fizer exatamente aquela separação entre ímpios e santos e conduzir os santos até a Nova Jerusalém? Esse não é o renovo máximo que nós esperamos? Então, quando o derramar do Espírito Santo ocorre também esse primeiro contato, esse marco, para que o dia do Senhor seja abreviado e Ele venha. Porque quando nós recebemos esse Espírito, nós começamos a adotar posturas diferentes, e a espera pela volta de Cristo é uma dessas posturas. Assim como os discípulos eles estavam na espera de algo novo, na espera de algo que acontecesse, à espera do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo foi derramado, eles receberam ali capacitação do alto para operar todas aqueles milagres e maravilhas, difundir o Evangelho e assim esperar de forma devida a chegada do Senhor Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 24,
Jesus ele fala sobre o princípio de dores, sobre uma série de coisas que iriam acontecer antes desse último dia. Se no mundo tem violência, diversas calamidades, durante esse período de espera por a sua volta, tudo isso será intensificado. Se há violência no mundo, durante esse nosso período de espera pela sua volta, a violência irá aumentar. As doenças irão se intensificar. Tudo que há de ruim, de extremo no mundo irá se intensificar. Mas tudo isso é necessário para que ocorra a volta do nosso Senhor. Que nós não sabemos o dia nem a hora. Mas aqueles que passam pelo arrependimento genuíno, eles estarão habilitados a passar por tudo isso, com seus corações transformados, aguardando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento em que o Espírito Santo é derramado, nós recebemos a capacitação do alto a passar por todas as coisas que antecederão o dia do juízo final. Aqui Joel ele fala que esse dia será terrível, será um dia de trevas. Mas antes disso, o que ele falou? Ele falou sobre arrependimento, ele falou sobre a misericórdia do Senhor como ação, como reação ao arrependimento. E ele falou que esse dia será terrível, mas para quem esse dia será terrível? Será terrível para quem não se arrepender dos seus pecados. Será terrível para aqueles que não adotarem posturas de retidão diante do Senhor. Será terrível para aqueles que permanecerem na impiedade e na iniquidade de seus corações. Porque como nós sabemos, o dia do juízo será aquele dia onde Deus fará aquela separação entre os santos e todos os outros ímpios. E todos aqueles que se dizem santos, mas que na verdade são lobos trajados como cordeiros. Jesus Cristo ele fala sobre a parábola do joio e do trigo, né? Sobre aqueles que crescem juntos. Então no dia do juízo haverá sim essa separação entre aqueles que são de fato povo de Deus, que são nação santa, que são a igreja de Cristo, e aqueles que na verdade não são. E para esses, não será um dia feliz, não será um dia de renovo, não será um dia de felicidade. Porque para esses só irá restar o quê? O juízo de Deus. Como igreja, qual tem sido o nosso posicionamento? Joel ele estava falando para a nação de Judá, ou seja, para o povo de Deus, para aqueles que deveriam ser modelo e espelho de uma nação santa. Mas hoje em dia, como esse texto, esse ensinamento é aplicado na vida da igreja? Falar sobre arrependimento dos pecados é alguma coisa que tem que ser falada todos os dias. É algo que nós devemos sempre bater na mesma tecla, porque qual de nós aqui não é pecador? Arrependimento é uma ação de mudança. Então nós devemos adotar essa postura de mudança, para que nós não venhamos ser como os ímpios desta terra. Para que o tratamento de Deus, quando Ele vier decretar juízo sobre toda a terra, não venha a ser o tratamento que Ele nos dará. Então, nesse ensinamento de Joel, falando sobre arrependimento, 2 vezes neste livro, de tamanha importância desse tema, é algo que nós devemos sempre estar tratando. Mudança de vida, ação para mudar, ação para mudança. E arrependimento, como nós vimos, o arrependimento ele atrai a misericórdia do Senhor. Nós sabemos que Deus, ele, em todos os momentos que é narrado na Bíblia, e nossa própria vida pessoal, Ele nos atrai, porque Ele é Deus de amor. Não é à toa que nós cantamos vários louvores sobre isso, porque dele, por Ele são feitas todas as coisas, e também sobre o amor de Deus.
nós falamos disso porque, de fato, Deus é amor. Ele demonstra isso em nossas vidas cada vez que Ele nos atrai com o seu Santo Espírito. Nós somos falhos pecadores. Mas, mesmo sendo assim, Deus ele fala: filho, filha, olha a determinada postura que você está adotando diante de mim. Isso é correto? Isso é certo? Não. Então mude. Converta-se. Busque uma mudança. Santifique-se. Faça jejum. Consagre a sua vida para mim, a mim. Essa é uma postura que nós devemos adotar como igreja. E é algo que deve ser difundida no nosso meio. Para que assim nós possamos receber da misericórdia do nosso Deus e do renovo que Ele irá trazer para o seu povo. Se o renovo que Israel e Judá ele aguardava era renovo, eram essas bênçãos na terra que Deus iria derramar, o renovo em nossas vidas também vai ser o quê? Quais são as bênçãos que Deus tem para atrair para nossas vidas? Nossa, eu trabalho, eu estudo, eu tenho uma família para sustentar. Se eu me arrepender dos meus pecados, se eu adotar posturas de retidão diante do Senhor, Ele sim irá me prosperar em tudo aquilo que eu fizer. No meu trabalho, no meu estudo, em todas as atividades. Eu não vou atrair juízo para mim, mas vou atrair misericórdia, porque eu vou estar ali andando de acordo com Ele. O apóstolo Paulo ele fala que se nós vivemos pelo Espírito, então nós vamos andar também pelo Espírito. Ou seja, ser direcionado por Ele. E ser direcionado por Ele é algo que vai ser externo, refletindo algo que nós temos internamente. Essa mudança. O arrependimento genuíno. Joel ele também fala sobre esse dia do Senhor que está próximo. O dia do Senhor está próximo. Quando é, nós não sabemos. Mas nós, como igreja, devemos estar sempre o quê? Preparados. Assim como as virgens que tinham as suas lamparinas acesas, esperando pela vinda do noivo. A igreja de Cristo deve estar sempre preparada, em constante arrependimento pelos seus pecados, em constante constrição diante de Deus, para que quando o noivo vier nesse dia do juízo, nesse grande dia, não venha ser um dia de tristeza para nós, mas sim um dia de alegria. Um dia onde nós iremos nos encontrar com o nosso Senhor. Pensa na alegria que é. Passamos 70 anos, 80, 90 anos aqui na terra, passando por tantas lutas, para lá no final ouvirmos o quê? O que nós queremos ouvir? Vinde, benditos de meu Pai, entrai nesse descanso eterno. Mas para ouvir isso, é necessário passar por esse processo de arrependimento. Como nós falamos no início, toda ação, ela tem como consequência uma reação, algo que vem depois. E nós vimos que a ação de arrependimento, como consequência, trai a misericórdia do Senhor e o renovo. E que nesse dia, que é falado aqui em Joel, o dia do juízo, como consequência, como consequência de arrependimento, uma consequência de uma vida de retidão diante do Senhor, será uma alegria para os santos de estarem ali diante do seu Senhor, para entrar no descanso eterno na Nova Jerusalém. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que possamos invocar o nome do Senhor a cada dia, para que essa salvação venha a ser manifesta, que um dia estaremos diante do nosso Senhor, nesse descanso eterno. Que isso possa estar nos nossos corações. Que possamos aproveitar o dia de hoje para arrepender dos nossos pecados e assim atrair a misericórdia do Senhor para as nossas vidas. Santo Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra. Tua palavra, Senhor, que vem de encontro aos nossos corações, nos revelando tudo aquilo que nós precisamos fazer para Te alegrar, Pai.
para viver, Senhor, de acordo com a Tua lei, de acordo com aquilo que o Senhor define como sendo correto, como sendo santo, como sendo puro, como sendo bom. Pai amado, neste momento, Senhor, pedimos que Teu Espírito Santo fale aos nossos corações tudo aquilo que nós precisamos mudar, Senhor, para viver de acordo com a Tua palavra. Pedimos perdão, Senhor, pelas nossas ações que transgrediram a Tua lei. Senhor, tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, que não Te agradou. Tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, até mesmo que atraiu o Teu juízo sobre nós, sobre a Tua igreja. Perdão, Senhor, nós somos falhos, nós somos pecadores e nós não sabemos como andar. Então, ó Espírito Santo de Deus, nos ensina. Guarda a Tua palavra em nossos corações, Senhor, para que nós não venhamos pecar contra Ti, mas que ao invés disso nós venhamos ser edificados, Senhor, transformados, modificados, Senhor, pelo poder da Tua palavra. Nos molda, Senhor. Nos molda segundo o caráter de Cristo, que foi Teu servo que soube Te agradar. Nos dê uma postura humilde, Senhor, uma postura constrita, uma postura de humildade perante Ti, uma postura de reconhecimento de falhas, para que nós possamos ser, Senhor, servos e servas que Te agradem. Molda, Senhor, nossos corações de acordo com a Tua palavra, Pai, para que no último dia nós possamos ser aqueles achados diante de Ti que irão adentrar no Teu reino, Senhor, não que ficarão de fora. Derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, Senhor, nos transformando a cada dia, Pai. Essa é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, amém.